E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e vamos começar falando dele, o homem mais badalado deste Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ontem, a turma da Globo News voltou a ser piada. O que aconteceu? Vocês já vão saber, a primeira notícia do vídeo de hoje. Depois, quero mostrar, o perigo que Bolsonaro vem causando na República, mandando memes. Vejam, agora até o meme é um problema. Todo dia uma denúncia diferente. E eu também quero comentar sobre a disputa Bolsonaro versus Valdemar. O Valdemar ontem aparentemente arregou. Ainda bem. Quero mostrar aí, inclusive, segundo a imprensa, foi graças à pressão nas redes sociais. Mais uma vez, as tias do Zap salvam o dia. E o vídeo de hoje tem uma notícia legal. Interessante mesmo, de coração. Além de falar de Bolsonaro, eleição, eu acho que é um sinal positivo aí, o resultado final da disputa contra o Valdemar. Quero falar com vocês de algumas coisas que estão acontecendo a nível de debate político, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu também quero falar algumas coisas ligadas à liberdade de expressão. Uma notícia meio ruim e outras até interessante para valer mesmo. Depois vamos falar do Dilma, da Marina. A Marina ontem estava dando escândalo, tomou invertida da Tereza Cristina. Voltou a criticar a possibilidade da Petrobras explorar na margem equatorial. E o Lula, bom, a própria Reuters, Agência Internacional de Medidas, está falando, é o sabotador do BRICS. E eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Até uma informação interessante para esse tema. Não tem nada a ver muito com eles, mas com nós aqui, a turma do canal. E enfim, tem mais umas besteiras aqui. Rapaz, isso é uma pesquisa, que aparentemente era só uma pesquisa, mas eu me dei o trabalho de pesquisar. Reforma tributária. Vamos falar dela hoje nesse âmbito, porque é questão ideológica. E por fim, tem uns assuntos aí que parece que o Lula tá meio preocupado. Espero que dê tempo da gente comentar e vamos lá. Gente, ontem o César Tralli protagonizou mais um episódio clássico da Globo News, extremamente triste, rapaz, chateado. Por quê? Porque ele entrou em contato com fontes. A Globo News é cheia de fontes, ainda mais no governo petista. Fonte do Ministério da Defesa diz que não há imagem ou qualquer registro de encontros com Walter Delgatti, o hacker, Então parece que o hacker estava mentindo, porque não tem registro, não tem imagem, não tem nada. Tem o que então? É porque o celular dele estava no modo avião, E o celular do hacker no modo avião não funciona. Diferente do seu. O seu funciona, do hacker não. Ele é hacker, mas o celular dele é peba. Não presta. Eu não vou dar play no vídeo, porque não pode mostrar, Vocês vão ver aqui. Obviamente eu vou mandar o vídeo no canal do Telegram. Vejam o tom de voz. Rapaz, ontem eu vi um comentário que eu falei, o cara descreveu o ocorrido. O cara falou, rapaz, a última vez que eu vi um jornalista da Globo tão triste, mas tão triste, foi quando o Roberto Marinho faleceu. Eu falei, é isso daqui. Vamos ouvir o César Tralli. Uma apuração que acaba de me chegar aqui, com fonte do Ministério da Defesa. Perguntei exatamente para ter bastante clareza em relação a isso. Tem imagem de câmera de segurança do Delgatti entrando no Ministério em agosto do ano passado? Tem registro oficial constando encontro na agenda do ministro ou de qualquer auxiliar dele com o hacker Delgatti? Tem ata de reunião? Tem algo que demonstre que esses encontros ocorreram? E aí a informação é nada, não tem nada. Não tem imagem, não tem registro de encontro, não tem oficialmente nada que confirme a presença do Delgatti dentro do Ministério da Defesa. E é a partir disso, de toda essa negativa do próprio Ministério em relação ao que aconteceu em agosto do ano passado, o Delgatti botou no papel para a Polícia Federal, que o ministro Múcio pede, então, compartilhamento à Polícia Federal da investigação para que ele tenha um ponto de partida, para que ele consiga, de alguma forma, tentar saber o que foi que aconteceu dentro do Ministério e individualizar a eventual responsabilidade por esses encontros sombrios. Por esses encontros sombrios. Oh, meu Deus, coitadinho, tá triste, rapaz, tá triste. Talvez o hacker só tenha mentido, Tralli? Talvez o hacker só tenha mentido.
Talvez só isso aconteceu, né? Mas não. A Globo News está insatisfeita. Coitadinhos, né? Coitadinhos. Uma derrota aí pra turma do Lula. Mas vamos continuar. A história lá da mensagem, né? Que o Bolsonaro mandou. Eu sei muito bem qual a opinião de vocês sobre a mensagem. Bolsonaro comentou sobre o caso. Falou, mandei mesmo. E aí? Qual o problema? Qual o problema? Diz Bolsonaro sobre a mensagem, né? Com ataques. Eu mandei pro Maia. Qual o problema? Aí tá ali, né? Falou lá, né? O cara lá tinha falado no exterior. Eu sempre fui um defensor dessa questão aí, questão polêmica. Sempre defendi isso e aí? Qual o problema? Aí a imprensa ficou meio perdida, né? Qual o problema? Aí a imprensa arrumou um novo problema. Memes. E agora não é nem disparo. É pior. Bolsonaro agora virou editor de memes. Editor não. Consultor de memes. Ele é o... Você quer saber como fazer um meme de qualidade? Pergunte a Jair Messias Bolsonaro. Tá ali, né? Já na presidência, Bolsonaro instruía aliados para o disparo de meme. Não é só isso. Ele é consultor. Dicas para o seu meme viralizar melhor. Apontado pela PF como um difusor de mensagens com conteúdo de notícias. Olha que palavra bacana. Não lastreadas. Lastreadas no quê, cidadão? Lastreada do quê? Em ouro? Em diamantes? Pedras preciosas? Não, é porque não saiu na Globo. Ou conhecidamente falsas. Jair Bolsonaro sempre se envolveu pessoalmente na criação e nos disparos dos materiais enviados pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Em março de 2019, no auge da primeira crise que enfrentou na presidência, olha só, Bolsonaro enviou um áudio a Léo Índio, primo de seus filhos mais velhos, para pedir correções em um meme que seria usado nas suas redes sociais. Corrija esse meme! Olha o crime, gente. Olha o crime. Veja como o Brasil evoluiu, né? Para melhor. Antigamente, nossa... Não, eu me atrapalhei. O Brasil tá piorando. Como que eu ousei falar que o Brasil melhorou? Não, o Brasil está piorando. No passado que era bom, porque no passado era o mensalão, no passado era o petrolão, agora são memes. Agora que tá pior. Tá louco? Antigamente a democracia estava intacta, agora a democracia está em risco. Me perdoem pela minha gafe. Cometi uma gafe igual Lula. Não, o Brasil está piorando. Bom era no passado. O mensalão com petrolão. Agora, isso aqui é muito perigoso. Ó, na gravação, Bolsonaro elogiava o primeiro card produzido pelo sobrinho e mandava. Mais manda todo mundo fazer um monte de coisa. Ó, disparar o material nas redes dele, porque então o presidente tinha mandado para os mais de 100 grupos, revelando a época já ter o hábito de disparar mensagens. Em outro áudio, porém, Bolsonaro criticava o tamanho das letras. Olha pra isso, rapaz. De uma legenda usada em uma fotografia dele. Aí você deve estar perguntando, qual o problema de Bolsonaro criticar o tamanho da letra? Eu também não sei. Mas o Globo tá falando que é um problema, gente. Então temos que fingir que estamos escandalizados. Dizendo que a grafia estava pequena demais. Meu Deus, Bolsonaro. Por que tu aumentou o tamanho da letra? Qual o problema? Eu não sei qual é o problema disso, mas vamos fingir que tem um problema. E o eleitor teria dificuldade de ler o que estava escrito, rapaz. Como é que você fez isso, Bolsonaro? Como é que você pensou na vista do eleitor? Como que você fez isso? Não aprendeu? Político bom. Tem que botar assim, ó, as mensagens capciosas com a letra pequenininha. Pra passar despercebida, sem ninguém saber. O meme vetado não foi publicado nas redes. Naquele tempo, Bolsonaro também mantinha ativo o envio de mensagens a deputados com quem participava de grupos no... Meu Deus do céu! Meu Deus! Bolsonaro interagia no WhatsApp! Ele respondia mensagens! Gente, Bolsonaro usava o celular e ele conversava com pessoas. Como o Brasil piorou. Meu Deus! A democracia está em risco. Hashtag volta mensalão. Eu estou sem palavras. Acho que vou começar
a fazer campanha para outro candidato. Não tem condição uma coisa dessa. Eu não sei, sério mesmo, eu não sei. Eu vejo uma nota dessa e aí sai todo mundo replicando. Replicando o UOL, replicando Metrópolis, na Veja, na Folha, no Estadão. Eu leio assim e falo, rapaz, tá, mas... E aí? O que de errado nisso? Mas tudo bem, deixa lá. Aí, essa aqui eu achei engraçada. E achei muito interessante. Bolsonaro, inclusive, devia falar que o Lula tem um relógio. E agora ele quer, porque o Lula também tem. Só pra esculhambar de vez o jogo. Ali, ó. Bolsonaro vai pedir devolução de joias. Essa porcaria agora já tá apanhando por ter devolvido, tem que pedir de volta mesmo. Não era pra ter devolvido, não. Foi besta. Ali, ó. No entendimento da defesa, os objetos pertencem ao ex-presidente, por isso devem voltar à sua posse. As joias foram entregues ao TCU há alguns meses por iniciativa da defesa para demonstrar que jamais houve a intenção de Bolsonaro se apropriar de algo que não lhe pertencia. Fez na boa vontade, tem que pedir de volta mesmo, diz o advogado Paulo Cunha Bueno. A intenção de reaver as joias está em linha com os argumentos da defesa de que Bolsonaro não cometeu crime ao tentar vender as joias. Os advogados afirmam que os objetos dados a Bolsonaro de presente foram catalogados pelo Departamento de Documentação Histórica da Presidência e destinados a seu acervo pessoal. Nesta condição, ele poderia, de acordo com regras previstas em lei e decreto, vendê-los e também deixá-los de herança. Pela lei ele poderia... De novo, nesta condição, ele poderia, de acordo com regras previstas em lei, fazer o quê? Vendê-los e também deixá-los de herança. Não deixe Bolsonaro, venda, toque o dinheiro, gaste tudo, seja um miserável. O miserável que a imprensa diz que você é, não deixe nada para seus filhos, gaste tudo. É todo dia. Surge um escândalo, não dá 24 horas, o negócio você vê que é totalmente diferente do que a imprensa gosta de noticiar. Passa assim 24 horas e fala, bicho, uma semana depois tá sem graça. Mas já aparece a turma da Globo pra requentar, né? Bota a música de fundo, né? Umas palavras assim, nossa, contos sombrios, pra tentar falar que tem algo muito errado. Mas vamos continuar. Pra gente chegar aqui nas notícias melhor, mais animadoras. Parabéns aí pra Cher do Zap, mais uma grande vitória. PL quer Marta como vice de Nunes para buscar votos na periferia. É o que o PL queria. Mas pior que já são, não hoje de manhã. A reação negativa de apoiadores de Jair Bolsonaro, a possibilidade de filiação de Marta, no entanto, assustou a cúpula do partido. Essa matéria foi ontem. Até fala que Valdemar fez. Valdemar fez as redes sociais, ó. Valdemar publicou mensagem que afirmava que a decisão caberá ao ex-presidente Nunes. Bolsonaro foi para as redes sociais. O Valdemar, né? Aí a Veja também noticiou sobre isso. Bolsonaro acerta com Valdemar e vai escolher o vice de Nunes em São Paulo. Valdemar ligou nesta tarde para Bolsonaro, que está internado para exames no hospital em São Paulo. Na conversa, o cacique do PL colocou um ponto final nas divergências partidárias sobre quem vai compor a chapa com Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Bolsonaro reprovou o processo, pelo qual o nome de Marta Suplicy foi levado ao noticiário como potencial vice de Nunes numa composição com o PL. A coisa acabou. Ficou combinado que quem vai indicar o nome do vice na chapa será Bolsonaro e só ele. Assim eu espero. Assim eu espero. Mas não se empolga muito ainda não. Esse foi o tweet do Valdemar. Foi o presidente Bolsonaro que acertou os nomes do governador Tarcísio e do senador Marcos Pontes em São Paulo. Então, como cheguei a falar anteriormente, é também o presidente Jair Bolsonaro que vai decidir com o prefeito Ricardo Nunes os caminhos do PL nas eleições em São Paulo. Assim eu espero. Porque assim, é fácil falar, né? Da boca pra fora é fácil. Mas e aí? E eu pergunto aí, porque hoje de manhã, 4h30 da manhã, já saiu nota na Globo.
Presidente do PL de São Paulo, é o diretório que decide, endossa nome de Marta Suplicy para vice de Nunes em 2024. Não tem problema não vir para o PL. Quem falou isso? Vereador Isaac Félix. Conversou com a Globo ainda. Ele disse que a prioridade é ganhar a eleição e não é necessário que Marta, atualmente secretária de Nunes, se filie ao PL para ocupar o posto. E aí eu pergunto, Valdemar, meu jovem, como é que você faz um tweet no dia para ser essa nota horas depois? Porque, Valdemar, assim, para de tratar os apoiadores de Bolsonaro, os bolsonaristas, como otários. O Isaac Félix é do PL raiz. Ele não mexe uma unha, Valdemar, se você não deixar. Assim, qual é a desculpa para essa entrevista? E você vai para rede social para falar que depende de Bolsonaro, enquanto a sua turma, os seus coligados, fica dando entrevista para Globo em outra direção, para no final você falar o quê? Daqui a pouco vai aparecer o Valdemar falando que ele foi traído pelo PL raiz. Vai ser isso? Vai falar, não, eu tentei, né, mas o Isaac Félix me traiu Bolsonaro. Tipo o do Paredão. Aquele que fez o L, fez campanha com Lula, e o Valdemar não queria botar pra fora de jeito nenhum. É tipo isso. Mas e aí, Valdemar? O Isaac Félix não age sem o aval do Valdemar, mas por nada. Mas por nada. Com certeza. Assim, fica chato. Fala uma coisa um dia na rede social. Não passa nem 24 horas. Já sai mais uma nota dessa? Espero que isso aqui seja um pequeno deslize. Mas tem que jogar pra valer, né, Valdemar? E, gente, essa questão da eleição de São Paulo, ela é muito importante por diversas razões. Primeiro, a cidade de São Paulo é um colégio eleitoral maior do que inúmeros estados brasileiros. Eu acho que a cidade de São Paulo, eu acho que ela só perde pro estado inteiro de São Paulo, óbvio, porque tem outras cidades, mas ela só perde pro estado do Rio de Janeiro em número de votos. A cidade, não tô com o estado não, a cidade sozinha. Minas Gerais e eu acho que a Bahia. Talvez, tô uma dúvida. Rio e Minas, tô quase certeza. Isso só perde Bahia. Então assim, primeiro, é um colégio eleitoral gigantesco. Segundo, e esse segundo ponto, inclusive, demonstra porque o senhor Tarcísio Freitas, governador, também deveria estar bem preocupado com essa eleição e bem preocupado aí de colar junto para avisar pro Ricardo Nunes, ó, irmão. É melhor tu entender como é que essa coisa funciona, parar de conversa mole com o Valdemar, porque quem tem voto é Bolsonaro. E eu digo isso, não é por Tarcísio estar com má vontade nem nada, mas o Tarcísio ele deveria estar muito preocupado. Tu já pensou Lula na presidência e Boulos na prefeitura? Tu já pensou a vida do Tarcísio? Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não queria estar na pele dele, mas de jeito nenhum, eu não queria estar o Ricardo Nunes aí. Tu já pensou Boulos criando confusão na cidade de São Paulo e Lula lá em cima? Ele vai ser espremido, vai ser sanduichado. Então, é outro ponto. Terceiro, a eleição na cidade de São Paulo, ela vai ser uma disputa nacional. Ela vai nacionalizar. É uma eleição que vai passar na TV, porque vai ter algum tipo de comentário. Eu não tô falando horário eleitoral, tô falando canal de notícias. Vai comentar sobre isso. E ao redor do país, obviamente, diversas cidades, vai ter candidato falando, ó, eu tô do lado de Bolsonaro, eu vou falar, não, pô, tô do lado do Dilma. E vai ficar nisso. Então, é basicamente o grande palanque da esquerda versus a direita. É realmente a joia da coroa. Então, é uma eleição muito importante a da cidade de São Paulo. E é por isso que vocês estão vendo toda essa confusão e todo dia saindo a nota e Valdemar, junto com o seu braço direito, o homem do rosto de rótulo de Catuaba, estão aí aprontando o tempo inteiro. Aí ontem, o Ricardo Nunes foi no evento, falou que ele quer o apoio de Bolsonaro. Mas olha que descarado, né? Ele exaltou o presidente da República, reiterou que busca o apoio dele para as eleições de 2024. Só que ele afirmou também que as conversas com o PL estão avançadas, mas rechaçou que já esteja certo que a legenda ficará com a vaga de vice na disputa do ano que vem. Ricardo Nunes exalta Bolsonaro e diz que não é polícia ou juiz para julgar esse presidente, né? Mas não é certo que vai ter a vice. Aí veja como são as coisas.
Fiz questão de trazer esse post porque o Fernando Holliday, ele é vereador. E já é vereador há um certo tempo. Então, ele conhece a estrutura municipal. Ele conhece quem são os secretários. E aí, pega essa situação aí do Ricardo Nunes e fala, não sei, né? Ainda não tá certo aí que o Pélio vai ficar com a vice. E aí o Holliday faz algumas perguntas. Ricardo Nunes quer o apoio dos conservadores. Beleza. Mas a pergunta que poucos fizeram até agora é, ele está se alinhando com as nossas pautas? Sabe quantas secretarias têm um viés de direita na gestão dele? Nenhuma. Sabe quantas têm um viés de esquerda? 5, no mínimo. Assim, se não tivesse nenhuma de esquerda, nenhuma de direita, você fala, não, cara de centro, ambidestro. Corta com as duas. O assunto do momento ele defende, pra ficar de boa com a Globo. Mas não tem nenhuma da direita, porque ele é moderado. E tem 5 pra esquerda, porque a esquerda é moderada. Então assim, é complicado. O Ricardo não vai querer o apoio, o que vai fazer? Vai sair de cima do muro? Não vai. Valdemar e sua turma aí vão ajudar, vão atrapalhar, porque acaba Bolsonaro, mas e aí? Então, assim, é um assunto que é importante. E nada, vocês estão vendo que a pressão funciona. Nessa hora a pressão funciona porque eles sabem que é a pressão do eleitor de Bolsonaro e ele quer o seu voto. Por isso que eles ficam tão preocupados com o que vocês falam nas redes sociais. Mas vamos continuar. Nesse tópico aqui, meio eleição, debate político, confusões aí também. Uma confusão que envolve o Bolsonaro, uma coisa muito similar acontecendo nos Estados Unidos. Só eu quero começar por aqui, ó. Filho de indianos é destaque em primeiro debate republicano. Críticas a Trump são vaiadas. Quem é esse filho de indianos? É o Vivek. O Vivek, ele nem é conhecido por todos os americanos, mas vários de vocês conhecem. Vivek lá que fundou a Strive lá atrás, foi o primeiro fundo anti-SG, declaradamente anti-SG dos Estados Unidos. E ele é pré-candidato, né? Vocês sabem, a gente comentou aqui vez ou outra. Vocês estão sabendo mais, alguns de vocês, do que os próprios americanos. E eu fiz questão de trazer essa nota por diversas razões. A mais óbvia delas é que a política brasileira, ela tende a repetir, pelo menos simular, tem algumas semelhanças grandes com a política americana, sempre com um delay de 2 anos. Já falei isso outra vez. Você vê, eleição de 2016 foi aquela eleição anti-establishment. Trump versus Hillary, levou o Trump. Aí passou 2 anos no Brasil, anti-establishment. Aí você vê lá 2020, não, meu Deus, democracia, tem que salvar a democracia. Aquele papinho mole pra tirar o Trump. Bolsonaro, a mesma coisa em 22. Mesma coisa, mas mesma coisa, sem tirar nem pôr. Olha o que está sendo feito contra o Trump, olha o que está sendo feito contra Bolsonaro. A mesma coisa, sem tirar nem pôr. Os advogados de Bolsonaro estão com problema, o do Trump também. Assim, é extremamente similar como as coisas acontecem. A gente DSG lá, tem muito tempo na frente. Mas veio aqui pro Brasil. A gente vai falar do Biden, que tá aí avançando com a agenda verde lá. O que o Lula tá fazendo? A agenda verde aqui. Sempre com esse intervalozinho, 2 anos de diferença. Aí veja, eventuais críticas a Trump foram recebidas com sonoras vaias da plateia de Milwaukee, no estado pêndulo de Wisconsin. O governador de Nova Jersey, Chris Christie, um dos opositores mais vocais do Trump, né, foi quem mais sofreu com as reações. E aqui eu quero trazer para vocês. O que ele está falando? Veio lá a direita permitida, que lá também tem. A direita permitida, porque esse Trump aí, isso, aquilo, outro. O que o público fez? Vaiou. O público vaiou. No Brasil, a direita permitida começa a ver com esse papel, mas Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, outro. O que acontece? Derrete. Não vai pra frente. Não vai. Você vê que é o mesmo padrão. Não aprendem. Graças a Deus. E que a direita permitida, né, continue dessa forma. Em determinado momento, os moderadores da Fox News tiveram que se virar para o público e pedir que deixassem a Christie falar. No momento, ele afirmava que Trump desrespeitou a Constituição por não aceitar a vitória do Biden. Vocês já viram isso? Isso aqui não parece uma crítica que Simone Tebet faria contra Bolsonaro e deu em quê? Em nada. Então, olha o Brasil em 2026. Porque o Trump tá sofrendo aí na pele muita coisa
E é um bom tempo. Mas mesmo Bolsonaro aí. Então, assim, fizeram, aprontaram e o cara tá liderando. Mas, assim, com uma folga absurda as primárias do Partido Republicano. Absurda. Não é, tem como. É ele lá. Eu não sei que impeçam, que colocam na cadeia, algo assim. Não tem o que fazer. E se você reclama, a população tá vendo. Então, vocês querem vir me falar que o bolsonarismo... É Bolsonaro, irmão. É Jair Messias Bolsonaro. Uma coisa que eu posso estar errado, mas eu posso passar pano demais também, não sei. Mas vou ser sincero pra você, gente. Tem horas que eu olho assim pra Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro às vezes é humilde demais. No sentido que eu sinto que às vezes Bolsonaro não reconhece o tamanho que ele tem enquanto liderança política. Você vê assim, bicho. Ele chama um lugar assim, às vezes pequenininho, ele vai lá, dá umas entrevistas. Aí às vezes dá certa liberdade. Ah, vai lá, resolve aí. Tô falando até questão política mesmo. Falando, não, é esse candidato aí. Tá ok. Tá ok, tá ok. Não, Bolsonaro, eu quero indicar ali o cara pra aquele lugar. Ele olha assim, não, beleza. E vai abrindo, sabe? Oportunidade, espaço, etc, tudo mais. Porque é um cara que compartilha o poder. Não é um cara que tem um poder pra ele. Você vê isso, é claro, você faz uma comparação com Lula. Uma coisa que até tava conversando com um amigo ontem. Eu sei que tem alguns de vocês que estão um pouquinho mais velhos, né? Com certeza. É beleza. Mas vamos pensar nos que têm no máximo 50 anos. Estamos sofrendo por muito tempo. E devemos sofrer pelo menos até 2026 bastante. Mas o Dilma, 2026, acho que ele tá com 81, 82. Ele não vai aguentar mais muito tempo. Não vai. Não vai. Tu já pensou quando ele estiver cansado? Mais cansado assim no ponto de não conseguir mais manter a unidade? Porque a unidade do PT é o Lula. Eles estão o tempo todo brigando. O tempo todo brigando a turma da esquerda por poder. Mas o tempo inteiro. O PSB e o PDT já estão, inclusive, ensaiando, a gente já comentou isso esse ano, uma união, quem sabe a fusão das legendas, já mirando um protagonismo. O Siqueira, que é o presidente do PSB, já falou, né, não vamos ficar na sombra do PT. O PT monopolizou, sempre tentou afastar os partidos e ter o poder para si. Assim, na hora que o Dilma for, meu amigo, confusão, caos. Se ele tá aí pra apontar e falar, ó, esse é o meu sucessor, beleza. E se não tiver? Porque quem foi que o Lula criou de figura política relevante? Vocês conseguem me falar? É a mesma turma que tá aí desde sempre. Já Bolsonaro, pessoal, vamos começar pela própria família, né? Quem era Eduardo Bolsonaro se não fosse Bolsonaro? Flávio, Carlos. Eu falo isso porque o próprio Bolsonaro já falou naquela vez que ele gravou com o Eduardo. Ele falou, Eduardo, quantos sócios você teve? O seu. Porque todos os outros foram por minha causa. Eu falei, pô, o Bolsonaro tá certo nessa daí, né? Aí você vê o próprio Tarcísio. Gente, o próprio Tarcísio diz, eu nunca imaginei que eu ia entrar pra política, nem nada, etc, tudo mais. Então, olha como as coisas são bem similares. E a turma, às vezes, não para pra olhar. Então, tá ruim. Tá ruim. E é por isso que eu falo pra vocês. Quando me perguntava, o que faremos? Eu dizia, sobreviver. Primeiro momento, temos que sobreviver. Sobreviver. Vai chegar algum momento que vai chegar alguém com ideia, ou vai chegar um momento que o simples fato de sobreviver já vai ajudar em muita coisa e vamos poder continuar progredindo. Mas vamos continuar. Só tem mais coisa interessante. E aqui tá falando do debate, né, das primárias. Porque nas Estados Unidos você tem a primária, que vai escolher um, e aí esse um disputa com um do outro lado. É basicamente isso. Aí, por outro lado, elogios ao ex-presidente foram aplaudidos com vigor. Não é igual no bolsonarismo? Elogia Bolsonaro, você tem espaço no nosso coração. Jogou pedra, não presta. É assim, acabou. Chore. Tá achando ruim? Crie seu movimento. Isso beneficiou quem? O Vivek. Esperto. O candidato que melhor incorporou Trump no embate. Aí olha o que a turma estava discutindo. Os pontos. E vamos ver se isso aqui não vai ser similar. E como já é similar hoje no Brasil. Bidenomics, ou seja, está discutindo a política econômica do governo Biden.
Em 2026 a gente vai discutir a política econômica do governo Lula, mas sem sombra de dúvidas. Agora vamos saber se os candidatos, né, os representantes, porque isso não vai ser só a nível presidencial, estão por dentro, estão acompanhando. Mudança climática, agenda verde, e aí o Vivek foi, não acredito em nada. Foi mais radical. Enquanto os outros adotaram posições mais moderadas, né? Não, qual é a questão? Eu reconheço, mas também tem que cobrar dos outros países. Essa galera assim morna, não tem espaço. Meu corpo, minhas regras, que é uma coisa que divide, realmente. Violência e substâncias ruins. E é um problema que está crescendo lá. E pelo que vocês estão observando no Brasil, vocês acham que isso vai ou não vai ser uma coisa cada vez mais presente nos noticiários e, infelizmente, na vida das pessoas? Porque a coisa tá complicada. Falaram do Trump durante o debate. Aí se dividiram entre críticas diretas, né? Os bocó, os moderados, né? Os prudentes sofisticados e os apoiadores. E teve outros que não falaram. Porque, pô, eu não sei se eles têm algo, eu não acho que tem algo contra, mas eles querem poder ser o candidato. Por exemplo, o de Santos. Falaram em questões internacionais. E é uma coisa que lá, obviamente, é muito mais intensa do que o Brasil, mas eu acho que o Brasil, essa questão pode pegar um pouco, a questão da soberania nacional, que vem acontecendo. Olha o que a gente está debatendo no Brasil, a Petrobras poder explorar ou não a margem equatorial. Imigração é um problema real para ele lá, e educação. E o Vivek foi mais radical também, falou que era para acabar com o Ministério da Educação e dar todo o dinheiro que é gasto com o Ministério da Educação para os pais. E os pais decidem. Faz aí o que você quiser. Eu acho que ele tá todo errado. Aí diz que o Vivek também foi o defensor mais fervoroso do Trump. É quem vê como o melhor presidente americano do século XXI. Fica a dica aí, pra quem quiser entender. Mas não é só falar. Tem que falar e agir. Nas buscas do Google, o Vivek foi o primeiro a registrar uma disparada de interesse, superando o Trump. E, olha esse final. Os ataques a Biden, o provável rival, se concentraram em sua política econômica. Olha como é a política econômica dele, né? A tal Bidenomics, que foi inclusive abraçado pelo próprio Biden para se referir à sua agenda de aumento de gastos em infraestrutura. Lembra o PAC? Lembra o PAC? Não é gastos, é investimentos. Lembra o PAC, né? E promoção da energia verde, transição energética. Não é exatamente o programa econômico do Lula? Lula importou o programa econômico do Biden. Foi o que eles fizeram juntos. Então, olha os assuntos que estão em voga lá. Esses assuntos virão para o Brasil. Essa questão da transição energética, ela está presente já no debate, no dia a dia. Aqui foi antes desse debate, o Vivek falando, não sou um cidadão global, eu sou um cidadão do meu país. Sou nacionalista americano porque acredito no excepcionalismo das ideias que colocaram essa nação em movimento há 250 anos e não vou me desculpar por isso. Marina, não. ONGs, não. A Amazônia é nossa. É um discurso que também, eu acho que os parlamentares que entenderem isso, eles vão dar uma despontada. Movimento woke entrou em declínio nos Estados Unidos. Assuntos, gente, que a gente para e pensa o seguinte, eu tô bem gostando com meu amigo, ele falando assim, cara, quando a gente olha a política partidária, essa política do dia, a gente perde todo santo dia. Todo santo dia tem uma derrota. A gente só perde. Perde e perde. E perde de novo. Ai, como é triste. Tem que rir porque é triste. A gente só perde. Só que ele falou assim, ó, mas por outro lado, cara, olha quando a gente discute a agenda. Olha as preocupações das pessoas hoje em dia, os assuntos que estão nas redes sociais. As pessoas compartilhando assim, um absurdo. Falando, cara, isso é um absurdo. Olha isso daqui, olha aquilo outro. As pessoas realmente estão começando a ficar cada vez mais insatisfeitas. E aí, foi feita uma pesquisa mostrando que a agenda do woke, em tese, em relação por causa de alguns números que eles vão apresentar, aparentemente está em queda. As pessoas não aguentam mais. Isso daqui não é um claro sinal que a direita, né, se tornou um movimento contra-revolucionário. É a nova tendência, eu não sei o que é o que a gente vem vendo.
uma tendência de crescimento da direita em todos os locais ao redor do mundo. É o que esse cara fez, né? Ele falou o seguinte, que o DeSantis, ele sempre bate na tecla, que diz que o estado que ele lidera, na Flórida, a cultura woke não tem vez. Desde que chegou ao poder, o conservador capitaneou uma série de medidas para cercear ideias sobre as agendas identitárias, etc. tudo mais. E aí fala o seguinte, mas pode ser que esse bicho-papão dos republicanos, né, que a direita acha algum problema, a agenda identitária da esquerda, parece que não é uma fera assim tão grande. Ou que ao menos esteja com os dias contados. Dados recentes sugerem que a onda woke pode até atingir seu pico de atividade e está no início de um declínio. Quem tem sustentado essa ideia é o sociólogo Garbi, chama assim, né, de Colômbia. Ele deve publicar ainda esse ano um livro onde ele argumenta que o enfraquecimento desse tipo de ativismo se baseia em pesquisas que, isoladamente, seriam evidências anedóticas, mas que juntas apontam para uma mudança de cenário. Uma consulta a plataformas de artigos acadêmicos feito pelo próprio Garbi mostra que a curva com o número de pesquisas sobre identitarismo está caindo. Não é mais... está caindo. Esse assunto está caindo. Ele fala, a queda no ano passado, nos ataques a professores por motivos ideológicos e também casos de cancelamento, também estão caindo. O que aparece na imprensa americana também é um bom termômetro. Aí aqui essa pesquisa, e a Folha de São Paulo até disponibiliza gráficos sobre diversos termos. Empoderamento, sabe? Aquilo ali, equidade, sustentabilidade. Esses termos, assim, pega assim, vários desses termos e ele vai olhando quantas vezes esses termos são utilizados, por exemplo, no New York Times, que é um jornal do consórcio lá nos Estados Unidos, e fala um artigo do cientista de dados David Rosado, doutor em ciência da computação pela Universidade Autônoma de Madrid, analisou a frequência de palavras associadas a temas políticos e de identidade no jornal americano The New York Times. Depois de um pico nos anos 2010, palavras, expressões, né, ismos, privilégios passaram a ser menos usadas. Aí eles falam também do caso da Netflix, que lá atrás teve o show do David Chappelle, que a turma protestou, etc, tudo mais, e que nos últimos meses a turma que trabalha na Netflix recebeu um comunicado assim, ó, irmão, tá achando ruim? Você pode procurar emprego em outro lugar. E ainda nesse universo corporativo, dados do Wall Street Journal mostram redução de 75% nos anúncios de emprego para o diretor de diversidade em empresas. Então, quando a gente sai um pouco dessa pauta da política partidária e de outras coisas, né, assuntos polêmicos, estamos ganhando. A população, a maioria silenciosa, está ganhando. Estamos rejeitando. Ainda dá para rejeitar. Não queremos. Não aguentamos mais ouvir essa lorota. Aí o Oliver Stone, que é um cara que está sempre lá nos podcasts da vida, né, do consórcio da FGV, fala que o discurso anti-woke é importante no Partido Republicano para mobilizar a base. Já no Democrata, há uma tentativa de se reaproximar da classe trabalhadora, que via os democratas com bons olhos, mas que se deslocou para Trump. Isso aqui não é o que está acontecendo no Brasil? O PT, com seu identitarismo, com toda essa agenda maluca, está afastando o trabalhador. O trabalhador não se vê, ele pode não ter para Bolsonaro ainda, mas ele não se vê mais representado. Óbvio, tem muita gente que vota. Mas, gente, esse discurso ele não cola no trabalhador. O trabalhador quer uma melhoria de vida, quer melhores salários. É o que o filho tem uma educação bacana, é coisa simples. O último levantamento pelo New York Times, né? Mesmo os conservadores podem ter superestimado a importância desses temas para seus eleitores. 65% dos republicanos, ou seja, as pessoas mais à direita, disseram preferir um candidato com foco em lei e ordem, contra 24% a favor de um que lute contra a agenda ideológica woke. E esse é um ponto que também deve vir ao Brasil. Com o problema econômico atual que o Brasil já está enfrentando e que vai se intensificar muito já no ano que vem, 2025, 2026, não quero nem fazer previsão, mas acho que ano que vem vai ser um caos. Acho que será um caos. Então, com isso daí, a agenda ideológica é importante? É importante. Mas não pode esquecer da componente econômica. Talvez não seja à toa que DeSantis não tenha conseguido decolar nas primárias. Ele tem 17%, Trump tem 54%.
Como eu falei pra vocês, tem muita coisa similar. Esse advogado de Trump é detido em caso de tentativa de tumultuar o processo lá, né? É muito similar ao Brasil. Meu Deus do céu. E aí, falando de tumultos, aconteceu um negócio aí contra o Bastidor Jornal, né? Contra a matéria escrita pelo Diego Escostegui. Vocês não, o Bastidor, você sempre trago uma matéria aqui uma vez ou outra deles. O Diego Escostegui é o cara à frente desse projeto. E se vocês não conhecem ele enquanto jornalista, só pra você entender por que eu quis trazer isso daqui, o Escostegui, se você der um Google, a não ser que o Google esteja errado, além de ter trabalhado na Veja, o Google aponta que o Escostegui, ele já foi editor-chefe, ou redator, acho que é editor-chefe da época. Ou era redator-chefe? É uma coisa chefe, é editor-chefe, eu acho. Da época, que é do Grupo Globo. Então não é um Zé Mané, não é um blogueiro. É do consórcio. É do consórcio. E aí, vocês estão vendo que tá sempre saindo alguma notinha, meio descarada, no consórcio, tá demais. Tem que puxar o freio. E eu acho que não existe nenhum mal que dure para sempre. Por mais que, ao mesmo passo que tem um movimento de direita que está crescendo a nível internacional, eu tenho uma sensação que também um movimento totalitário está crescendo a nível internacional. E aí tem essas reclamações, né? A turma do conservador, pô, tá demais, bicho. A gente tem que tentar buscar uma normalidadezinha mínima. Ela tem que puxar um pouco o freio, tá perseguindo um pouquinho demais. E aí o que foi que aconteceu? O rapaz foi censurado, né? É o que ele conta. A pedido do Banco Master e por ordem do juiz Ilmar Castelo Branco Raposa Filho, da 21ª Vara Civil de Brasília, o Bastidor e eu estamos sob censura. O veículo foi obrigado a excluir uma reportagem e eu a apagar posts no Twitter que a citassem. E aí ele faz uma longa thread e no final ele diz, em 22 anos de profissão, a maioria deles dedicados a casos difíceis que contrariam interesses de gente grande, é a primeira vez que sou obrigado, por ordem judicial, a excluir posts e uma reportagem inteira do ar. Acharam que ia ficar só no bolsonarismo, né? Não. E eu acho que esse tipo de movimento faz essa galera refletir. Eu acho que faz ela pensar, pô... né? A gente achou que não ia chegar na gente. Enfim. Além disso, como eu falei pra vocês, notícia interessante. Eu achei isso aqui interessante. Os deputados bolsonaristas, eles aprovaram a convocação, não é um convite. É um convocar, tem que vir. É convite. Convocação, tem que vir, irmão. Administradores. Olha como o Estadão é, né? Site contra notícias falsas. Quem é? É o Sleep Giants. Muito bonitinho eles, né? Aí tá ali, ó. Colegiado aprovou o depoimento falando das pessoas envolvidas e também autorizaram que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle faça estudos sobre as atividades do grupo. Parabéns, deputados. É por isso que serve o deputado, né? Por isso que serve as comissões. Parabéns mesmo. Fiquei surpreso com isso daí. Acho que é isso que a gente espera, né, dos deputados, mais do que postagens em redes sociais. Então, parabéns a todos os deputados envolvidos nessa empreitada. E sobre esse tema, envolve esse grupo, os dorminhocos, veja uma coisa. Nas últimas horas aí, a Jovem Pan entrou em diversos tipos de embates, debates, etc. e tudo mais. E aí eu quero falar mais no sentido, não no sentido assim de apoie, não é pra falar de apoiar, nem de desapoie. É mais de falar assim, sabe, tá naquele ponto do... Se você não gosta, não torça contra. Só não torça contra. Se você não torcer contra, está bom. Só isso. Só não torça contra. E eu quero pegar aqui a situação para um breve comentário. Alvo do Ministério Público Federal, a Jovem Pan tenta acordo para impedir cassação de concessões. Desde o ano passado, a Jovem Pan demitiu muita gente. Muita gente. Mas, nossa senhora, vocês devem lembrar a maior parte dos nomes. E por mais que a Jovem Pan demitiu muita gente, muitas dessas pessoas, elas ganharam uma baita projeção na Jovem Pan. Porque a Jovem Pan não é só um canal no YouTube. A Jovem Pan é uma rádio.
E os seus programas, né, os carros-chefes, passam na rádio. E não cobre 90% do território, mas cobre acho que 45% do território, que são as maiores cidades, que está 90% da população, né? Porque o povo está aglomerado nas grandes cidades, seja Jovem Pan está em basicamente todas. Então, assim, você consegue falar com 90% do Brasil, se a turma sintonizar na rádio, né? Então, é um número bem considerável. Então, tem essa parcela positiva. Por muito tempo, pelo menos retransmitiu a live de Bolsonaro. Ela não foi a mão na roda, etc. Tudo mais. E assim, por mais chateado que estejam, só não torçam contra. Porque é muito fácil mesmo, chegar pra alguém e cobrar assim, ó. Tem que falar, pé na porta, discurso duro, não é pra ficar de meias palavras. É muito fácil falar isso. Só que na hora que vem a confusão, e aí? Eles se encontraram ontem, né, com o Ministério Público, na verdade hoje, será hoje o encontro, para tentar impedir a cassação da rádio. O Ministério Público de São Paulo está cobrando da Jovem Pan uma multa de 13,4 milhões de reais. Gente, não é 13 mil reais, não é 130 mil, são 3 milhões. Isso é muito dinheiro, pessoal. E assim, já a Jovem Pan fechar a rádio, pelo que a família... Assim, eu acho que o Tutinha e a família dele aí, ao longo do tempo, nossa, deve ter muita coisa, deve ter imóvel. O próprio prédio da Jovem Pan deve ser deles, pelo menos um andar. Então assim, nada, ele vai alugar. Ele lá qualquer coisa. Ele não vai deixar de ir pra Disney. Ele não vai deixar de viajar pra Europa. O futuro da família do Tutinha tá garantido. Financeiramente, tá garantido. E o restante das pessoas que trabalham na Jovem Pan ao redor de todo o Brasil? E a tia da limpeza? E os locutores? Assim, tenta se colocar também um pouquinho. Tenta assim parar às vezes pra pensar. Pô, muita coisa aconteceu, mas tenta olhar todos os lados. Mas, pô, demitiu a galera por quê? Porque a galera falou o que naquele momento falou. Pô, não é pra falar isso, a galera foi e falou. Eu não sei até onde a água bate em mim. Mas eu tento falar, eu acho que tá aqui, então dá pra ir mais ou menos até aqui. Porque, gente, é o que eu falo às vezes pra vocês. Ter uma voz ativa, às vezes é melhor do que não ter uma voz. Não tô falando pra você ir lá assistir a Jovem Pan. Não tô falando pra você apoiar a Jovem Pan. Não, se você só não torça contra. Pense nas pessoas que, sabe, depende disso daqui, questão de trabalho. Tá ligado? E além da indenização, querem veiculação de 15 inserções diárias. Durante 4 meses, de 2 a 3 minutos. Bota 2 minutos, vezes que são meia hora por dia. Meia hora por dia. 4 meses. É uma quantidade considerável. É pancada. E ontem, esse grupo do Ormioco, ali, ó, responsabiliza a Jovem Pan. Só não torça contra. Só não torça contra. É fácil botar fogo. Difícil é apagar. Difícil é apagar. Eu tenho muito assunto que eu comento por alto, alguns assuntos, tem uns que eu nem comento. Nem comento. Mas mesmo assim, eu acho que eu consigo trazer todo santo dia notícia interessante. Eu acho. Até vez outra, esse ano já teve mais 2 vezes, Bolsonaro compartilhou um vídeo meu, foi, pô, eu fiz alguma coisa útil. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. É só mais aí, não precisa apoiar. Só não torça contra. Só não jogue pedra. Tenta olhar. Discurso duro, aquele que lava a alma. A turma gosta. Mas é meio complicado. Mas beleza, vamos continuar. Sabia que o último tema não ia dar pra falar. Olha isso daqui. Expansão do BRICS enfrenta obstáculo de última hora à medida que as divisões persistem. Divisões internas no BRICS. Obstáculo. Quem é? Lula? É o Lula que está criando problema, Lula. Vamos ver o que a nota diz, né? Aí vai falando das divisões, porque o bloco eurasiano quer se expandir, etc, tudo mais, né? Os 2 países principais ali, mas, por outro lado, Brasil e Índia. A Índia, que o Pepe Escobar falou que o Biden também está investindo. Por outro lado, né, tem ambos forjado laços mais estreitos com o Ocidente. O BRICS quer se expandir, mas Lula quer colar com Biden. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rejeitou na terça
a ideia que o bloco deveria tentar rivalizar com os americanos e as economias ricas do G7. Não vamos brigar, gente. Somos amigos do Biden. Vamos ser amigos do Biden. Embora alberguem cerca de 40% da população mundial e 1/4 do PIB global, o fracasso dos membros dos BRICS em estabelecerem uma visão coerente para o bloco há muito que deixou abaixo do seu peso como ator político e econômico global. O Lula conseguiu desestabilizar o BRICS. Cara, não é mole não, viu? Onde bota a mão, destrói. O Conselho de Segurança Nacional Casa Branca, Jake Sullivan, disse na terça, devido à divergência de pontos de vista dos países do BRICS sobre questões críticas, não vê o bloco se transformar num rival geopolítico. Lula venceu, viu? Parabéns, Lula. Sabotou a esquerda. Lula conseguiu destruir o BRICS. Herói nacional dos Estados Unidos. Vai ganhar uma medalha do Biden quando ele for na próxima vez lá. E vai agora em setembro já, viu? Aí veja. Lourenço Carrasco escreveu o livro Máfia Verde. Ele comentou exatamente o que eu disse pra vocês ontem. Do absurdo que é, ó. Lula critica o neocolonialismo verde nos BRICS. E o acolhe com entusiasmo em Brasília. No Fórum Empresarial do BRICS, diz que não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. Tá, beleza. A queixa procede. Porém, fica difícil entendê-la quando ele tem seu ministério representantes diretos desse mesmo neocolonialismo verde praticado pelos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Estamos falando da Marina Silva, da Guajajara, nomeados pelo Lula, né, como garantias de boas intenções de seu governo quanto à agenda ambiental indígena, tradicionalmente ditados ao Brasil pelo aparato ambientalista indigenista internacional desde o final da década de 80. A pergunta que procede é: quem Lula quer enganar? Os BRICS ou o G7? Os dois impossíveis. A mentira tem perna curta. Eu acho que eu tô enganando o BRICS, né? Ele sabotou o BRICS. Aí sobre a Marina, primeiro aqui o cara é cabeludo, né? O Renato Agostinho. A AGU deu parecer falando, não precisa daquela análise ambiental, vamos perfurar, meu Deus, deixa a Petrobras trabalhar. Acho que é a única medida útil do governo Lula até agora. A única vez eu falei, finalmente Lula, fez alguma coisa? Finalmente uma. Mas o Agostinho falou, parecer da AGU não muda nada. Muda nada. IBAMA continua com sua análise técnica. E a IBAMA e a Marina diz que IBAMA não dá licenças políticas. Diz a Marina após a AGU abrir caminho para exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A senhorita Marina Silva estava no Senado, fala dela, tomou invertida. Mas antes, o Lourenço Carrasco fala assim, ó. Mas enquanto a pirracenta Marina bate o pezinho contra a exploração de petróleo na Amazônia, a Ecológica Noruega, principal financiadora do Fundo Amazônia, não só amplia a exploração de hidrocarbonetos no Ártico, de ecossistemas tão ou mais delicados do que os da Amazônia, como convoca empresas para explorar os recursos minerais do fundo marinho no Mar de Barents. A Noruega pode, o Brasil não. Aí o que eu falei com vocês. A Marina Silva se referiu ao agronegócio como ogro-negócio. A ministra Tereza Cristina, com toda a calma, né, amor, falou, faça isso não, Marina, isso é feio. O que você fala repercute internacionalmente. E repercute mal. Não fique queimando o agronegócio, não. A menina tentou, não, é uma metáfora. Sai humilhada. Ainda achou assim de mulher para mulher, Marina, faça isso, mas não. Viu? Não ataque o Brasil, não sabote o nosso país, não seja igual o Lula. Aí o IBAMA, do careca cabeludo, suspende modalidade de caças para controle de javalis e gera insegurança no agro. Essa medida, gente, eu vi um vídeo, 2 javalis destroçando a onça. Foi coitadinha da onça. O bicho é grande. Não pode. Não, deixa ele quietinho lá, meu Deus, pega pra criar. São animais perigosos. E essa ação foi graças à ONG. A uma ONG, os zongueiros que o Lula tanto ama.
Ampara Silvestre é uma frente de atuação do Instituto Amparo Animal, que é a organização da sociedade civil de interesse público. Mais uma vez, os zongueiros. E o IBAMA que resolveu suspender. O IBAMA do Renato Agostinho, indicado pela Marina, que foi indicada pelo Lula. O Lula disse que vai lutar contra o neocolonialismo verde. Aí o Alckmin coloca, ó, arcabouço fiscal, reforma tributária, transição ecológica. E a transição ecológica é o quê? É o ápice. Goku Super Saiyajin nível 3 é o ápice. Como é que essa analogia é até boa, porque o Super Saiyajin nível 3 não dura muito tempo, né? O Goku não consegue usar por muito tempo Super Saiyajin nível 3. Inclusive, quando ele usa a primeira vez no torneio contra Majin Buu, ele ficou com menos tempo na Terra. Foi embora. Então, Alckmin, olha o que você está falando com o Brasil. Ele usou a imagem perfeita. Eu sei que vai vocês que não assistiram Dragon Ball sequer estão entendendo o que eu estou falando. Mas então vamos continuar. E aí veja isso. Queria até ter mais. Vai ficar aqui umas 10 minutinhos pra gente responder isso daqui. Isso aqui é interessantíssimo, rapaz, essa pesquisa. Interessantíssimo. No primeiro momento eu achei que era só uma groselha. Você ia trazer a manchete só pra falar os absurdos que a Folha de São Paulo publica. Mas é além do que eu imaginava. 94% dos brasileiros apoiam aumento de impostos para produtos nocivos à saúde. Diz Datafolha. Aí eu olhei assim, né? Eu falei... Pesquisa mostra que a maioria da população é favorável que o valor arrecadado vá para o SUS. Aí na hora que eu li subtítulo, eu falei, não, tem algo errado. Tem algo errado. Tipo assim, ninguém ia falar isso por livre, espontânea vontade. Aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, a pesquisa deve ter perguntado, não, pergunta assim, não, você é a favor de colocar imposto em produtos que fazem mal e desse dinheiro pro SUS? Aí o cara falou, pô, não. Aí eu falei, ih, rapaz, com certeza foi algo assim. E por que isso chamou a atenção? Porque isso, gente, é a famosa manipulação estatística. Onde você constrói um cenário e você basicamente força a pessoa a dar a resposta que você quer. É tipo de perguntar, você é a favor de defender o meio ambiente? Aí você fala, eu sou. Do que você é contra? Ninguém é contra. Só que aí ele coloca essa pergunta no contexto seguinte, ó, tem a exploração do petróleo lá na foz da Amazônia. Então não vamos explorar. Tu diz, não, pera aí, pô. Não, mas tu não acabou de me falar que tu é a favor de proteger o meio ambiente? Não, mas, pô, não, você falou que você é a favor de proteger o meio ambiente. Foi por isso que eu te perguntei. Pô, mas você não me falou que isso é no contexto de poder explorar ou não o petróleo na foz da Amazônia? Eu não falei de propósito. Porque eu tô fazendo essa pesquisa para usar, para poder ratificar que a gente não deve explorar. Então, eu falei, não, essa pergunta do SUS tá muito específica. Aí, se liga nisso. Porque isso aqui foi feito para reforma tributária, para avançar com o imposto do pecado. 9 em cada 10 brasileiros apoiam o aumento de impostos para produtos nocivos à saúde, como cigarro, bebidas, alimentos ultraprocessados e ao meio ambiente. Tema recorrente nas discussões em torno da reforma tributária. A maioria da população, 73%, também é favorável que o valor da arrecadação com a maior tributação desses produtos vá para o SUS. Quem é contra o SUS? Aí vejam como fica engraçado. Eu tirei de ordem. O último parágrafo veio primeiro ao longo da matéria. E olha quando você tira... Não, desculpa. É o próximo ainda. Ainda é o próximo. É esse daqui, ó. Eu tirei de ordem. Vocês vão entender. A maioria da população também é contrária aos incentivos fiscais a setores que produzem produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Você é a favor de dar dinheiro para quem destrói o meio ambiente? Não, tá doido, eu sou do bem. Eu sou do mal, não. Quando a gente fala em tributação em geral, as pessoas não querem mais imposto de nenhum tipo, mas a pesquisa mostra que quando se trata de produtos nocivos à saúde, a população apoia esse tipo de medida, diz Mônica Andrés, diretora-geral da ACT Promoção da Saúde, que foi quem encomendou a pesquisa. De acordo com Datafolha, a maioria da população também concorda com impostos seletivos ao imposto do pecado para produtos responsáveis por outras taxas de emissão de carbono. 64% para agrotóxicos. Por que a nota não colocou defensiva agrícola, hein? Por que não colocaram defensiva agrícola? Por que não? Por que colocar esse nome malvado? Para manipular a estatística?
Só que olha que engraçado. Os índices de aprovação para a maior taxa de bebida adoçada, ultraprocessada, blá blá. E em relação a combustíveis fósseis, ainda é menor. 36%. Mas, olha, peraí. 72% é a favor de imposto para produtos que tenham alta emissão de carbono, que é combustível fóssil. Só que quando você troca esse termo para combustível fóssil, é 36%. Será que as pessoas... Será que a população brasileira sabe o que é produtos com alta emissão de carbono ou estão sendo enganadas? Será que essa pesquisa é enviesada? Sim ou com certeza? E aí que eu tirei de ordem para já responder essa pergunta. A pesquisa Datafolha mostra aprovação maciça pela população que chega a 89% de uma cesta básica só com alimentos saudáveis. Só pode ter saudável. Isso deveria ser óbvio, mas não é. Infelizmente, a gente ainda vê muitos alimentos ultraprocessados na cesta básica. Aí que vem um ponto interessante. Uma pesquisa anterior mostrou que só 1/3 da população tinha conhecimento do que significa alimento ultraprocessado. Então, peraí. Como é que o cara diz que é a favor de taxar alimento ultraprocessado se ele não sabe nem o que é? Ele não sabe nem o que é e ele não só a favor. Maluco. É maluco. Ele nem sabe o que é. Você tá entendendo qual é o ponto? E aí você entende? Então, vamos. Eu falei, eu tenho que achar essa pesquisa. Eu rodei a internet. Fui no site da CT e achei, porque na FUE não disponibilizou na íntegra. Olha como era a pergunta, ó. Considerando que a reforma tributária prevê um imposto específico, ó, olha que já é bacana. Não aumenta imposto, mas um imposto específico para produtos que fazem mal à saúde e meio ambiente. Ninguém é contra a saúde. Ninguém é contra o meio ambiente. Na sua opinião, quais dos seguintes produtos deveriam ter seus impostos aumentados? E aí que você vê, ó, 94% é a favor de imposto no que cause mal à saúde ou ao meio ambiente. Só que a partir do momento que você mostra para essas pessoas quais são os seus produtos, fala, não, peraí, pô. Não, filho, peraí. Cara, tu não falou agora que tu é a favor de botar imposto? Tu não falou agora que tu é a favor? Não, mas não sabia que era gasolina. Ah, tu não sabia que era gasolina? Não, é miséria. Tu não sabia. E por que tu falou sim? É assim que eles manipulam as pesquisas. Gente, como é que 94% das pessoas acham que tem que ter imposto no que faça mal à saúde ou ao meio ambiente? Só que quando você apresenta o que faz mal, eles não querem. Não, desculpa, eu me atrapalhei. Só 30, cai para 36%. 2/3 da população não queremos imposto na gasolina. Sai de perto de mim. Sai daqui, desgraça. Manipulação. É assim que pega. E usam essas pesquisas para quê? Para validar. Ó, é por isso que precisamos do imposto por pecado. Tanto que você vê, 94% a favor no que faz mal à saúde. Mas só 46% quer no alimento ultraprocessado. E nem sabe o que é. 1/3 da população que sabe. Bebida alcoólica. Você é a favor famosa. Na cachaçinha. Não, pô. Na cervejinha não. Na cervejinha não. Você tá vendo como são as coisas? E qual é a manchete? 94%. Aí tu me diz, tu acha que o povo sabe o que é produto responsável por altas taxas? Gente, isso daqui é combustível, é a mesma porcaria. A mesma porcaria. Você é a favor de dar subsídio para empresa que faz mal à saúde? Não, sou contra. Aí tu diz assim, irmão, então tu não é a favor da Petrobras explorar na margem equatorial, não? Não, sou a favor, mas tu não falou agora que tu era contra? Não, mas porque... não sabia? Você não sabia que uma empresa como a Petrobras é considerada vilã? Você é a favor da instalação de uma siderúrgica na sua cidade? Sou. Ué, mas a siderúrgica faz mal à saúde. Emite muito carbono. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de discussão. As pessoas sequer entendem e são manipuladas. Essa pesquisa tinha que ir pro lixo. Mas sabe onde ela estava? No Senado. Yeah. Sabe quem foi que convocou a audiência no Senado? Paulo Paim. Não é meu parente. Não é mesmo. Pode puxar a árvore genealógica. Não é meu parente. Graças a meu bom Deus. Se eu tivesse um parente petista assim, eu tava maluco, né? Só andou do PT. Olha lá, CT, ó.
Álcool, tabaco, produtos ultraprocessados, agrotóxicos, se fazem mal à saúde, tem que pagar mais imposto. Quer ver aqui como é que as coisas funcionam? Se liga. Precisa encerrar nervoso hoje, junto comigo. Cientistas de engenharia de alimentos da Universidade de São Paulo criaram alimentos para lá de Olha a felicidade. Na intenção de buscar alternativas sustentáveis e nutritivas à carne, os cientistas da USP desenvolveram salsicha e pão com farinha obtida de larvas de mosca. Por mais esquisito que pareça, ambos possuem uma boa quantidade de proteínas, além de serem baixos em calorias. Para chocar ainda mais, o gosto também é o mesmo, segundo a avaliação dos primeiros voluntários. Por mais que pareça controverso, esse hot dog do futuro é mais proteico e não faz mal à saúde. Outra vantagem positiva do consumo desse tipo de alimento diz respeito ao impacto ambiental, já que as larvas de mosca não geram liberação de metano, gás de efeito estufa, diferentemente do consumo de gado. Esse tipo de alimento ainda pode ajudar na erradicação da fome, considerando que as fontes de proteína tendem a ser produtos com... Eu não vou continuar. Tem mais proteína, mais saudável e melhor do que o gado. O gado faz mal. Você tá entendendo? Aí vai o trouxa da reforma tributária, os primos do Valdemar. A reforma tributária é bom pro Brasil. Vamos aí. Trouxa. É trouxa. Trouxa. É todo dia um 7-1 diferente. E o pior, é um 7-1 contra o povo brasileiro. Aí eu pergunto a vocês. Vocês acham que esse assunto final, realmente essa última parte, essa pesquisa, esta pergunta, e o que isso vai representar no bolso das pessoas, vocês acham que isso é um assunto que despertaria o interesse, sabe, daquele cara que não acompanha a política? Porque isso vai impactar no bolso dele. Mas eu te pergunto, quantos dos nossos parlamentares, quantas das nossas lideranças políticas estão aptas para manter um debate sobre isso? E é por isso que eu te peço, compartilhe o vídeo hoje. Eu tô mais animado. Me forcei a ficar animado, porque eu tô meio chateado, tô meio triste. Mas é isso. Vou mandar esse vídeo, você vê ele completo. Manda pro teu amigo aqui, irmão, ó. Olha o que eles querem ser como, ó. Tá vendo como ele fala que o gado faz mal pra saúde? Olha aqui, ó. Você não vai comer mais carne, nem tomar cervejinha. Vou mandar isso, vou mandar do César Tralli. Se gosta do meu trabalho, quiser continuar me ajudando, pode se inscrever no canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição, Atlas Brasileiro, quimpan.com.br. Meu trabalho historiográfico deste Brasil, desde janeiro de 2023. E compartilhe de novo, já falei, né? E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!